Fala pessoal, chegamos para mais uma aula do nosso estudo do livro de Mateus, onde estamos com a palavra de Deus, o Espírito Santo e o desejo de aprendermos mais sobre a Bíblia Sagrada. Você que está caminhando comigo aí, já em todos esses capítulos, ou você que está chegando agora, é meu convidado para estudarmos a Bíblia juntos. Lembrando você, as aulas são toda segunda, toda terça e toda quarta-feira às 19 horas. Contudo, as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Para se tornar membro do canal, você tem que clicar aí no meu YouTube e se tornar um membro e participar conosco. Pega aí papel e caneta e já vamos começar o estudo de mais um capítulo que eu tenho certeza que vai abençoar você. Mateus capítulo 17 diz assim o verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que mesmo tendo chamado 12 apóstolos, haviam 3 que eram mais íntimos de Jesus, Pedro, João e Tiago. E não é por acaso que depois lá no livro de Atos, esses 3 são citados como sendo os líderes da igreja, fazendo parte da liderança da igreja. Jesus então fez um retiro espiritual, levando somente esses 3 e deixou os outros 9 discípulos para trás. Verso 2 diz, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancos como a luz. Imagina isso. Você sobe um monte com Jesus, chega lá em cima, de repente o rosto dele começa a brilhar, as roupas começam a brilhar e ele volta por um momento a ter aquela glória que ele tinha lá na presença do Pai. Né? É assim que muitos estudiosos da Bíblia falam desse texto, que é a famosa história da transfiguração, onde Jesus deixa de ser ali por um minuto, o Jesus, filho do Zé e da Maria, e ele volta até aquela glória divina, aquele brilho maravilhoso nele, né? E aí o verso 3 diz, naquele mesmo lugar apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Não bastasse Jesus ter se transfigurado, não bastasse Jesus ter se transformado, agora aparecem as 2 figuras talvez mais importantes do Velho Testamento. Moisés, o grande legislador, aquele que trouxe a lei, e Elias, que é o maior profeta, né? Elias é a referência de profeta na palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram conversando. Eu daria tudo na vida para ser um mosquitinho escutando Jesus, Moisés e Elias conversando. Agora, o texto diz que, verso 4, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro e João e Tiago acordaram no meio daquilo tudo, viram Jesus transfigurado, viram Moisés e Elias, e Pedro, como sempre, vem falar o que não deve, na hora que não deve, porque, gente, se você está num lugar onde tem Jesus, Moisés e Elias conversando, boca calada, fica escutando, aprenda. E Pedro, então, num momento de euforia, de emoção, quantos de nós já não fizemos isso, né? Quantos de nós já não falamos assim, ai, eu queria que essa vigília durasse para sempre, eu queria que esse acampamento durasse para sempre, eu queria que esse culto durasse para sempre. Era o desejo de Pedro, né? Mas o verso 5 diz assim, enquanto ele ainda falava, uma nuvem apareceu e os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, esse é meu filho amado de quem me agrado, ouçam-no. Como se não bastasse o espetáculo, Jesus transfigurado, Moisés e Elias, aí agora veio a Shekinah. A palavra Shekinah no hebraico significa literalmente nuvem. É a nuvem da glória de Deus que invadiu aquele lugar, e no meio daquela nuvem a voz do Pai Celestial falou, este é meu filho amado de quem me agrado, ouçam-no. Como o último que tinha falado era Pedro, mais ou menos Deus Pai estava dizendo, cala a boca, gente, cala a boca, Pedro, e escute o que Jesus tem para dizer.
eu e você precisamos mais do que nunca escutar o que Jesus tem para dizer. A internet tem muita coisa para dizer, o povo da opinião tem muita coisa para falar, mas nós precisamos ouvir Jesus. E aí, o texto diz, verso 6, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Gente, os discípulos eram muito loucos, porque na hora que era para eles celebrarem, e na hora que era para eles entrar no manto, não, aí eles ficam com medo de Deus, com medo da glória, com medo. Não era para ficar aterrorizado, não era para ter medo. Era para naquele momento celebrar. Verso 7, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Naquele momento, então, tudo desapareceu e Jesus já estava novamente normal, com a sua fisionomia normal. E aí os discípulos voltaram a si, né? E Jesus disse para eles, não tenham medo. Sabe uma coisa que eu e você não podemos ter? Medo de entrar na glória de Deus. Medo de viver experiências com Deus. Então, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então Jesus tinha, nesse círculo íntimo, não somente uma amizade maior, mas segredos. Jesus falou para eles não contarem nada para ninguém, né? Até que ele tivesse ressuscitado. Verso 10, os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Verso 13, então os discípulos entenderam que eram de João Batista que ele tinha falado. Quem é esse diálogo sobre Elias aqui no final? Os discípulos falaram, e essa história de que Elias tem que vir primeiro, Senhor? Aí Jesus estava mostrando para eles o seguinte, João Batista era o Elias que tinha que vir. Não porque João Batista é uma encarnação de Elias, mas porque João Batista veio no mesmo poder e na mesma unção de Elias. É interessante perceber que Jesus traz outra revelação para os apóstolos ali. Ele conta para eles algo que os outros 9 lá embaixo não sabiam. Eu pergunto para você, se você fosse um dos apóstolos, você ia ser daqueles que foi chamado para subir o monte? Ou é daqueles que ficam lá embaixo? Ou é daqueles que estão lá no meio da multidão? Ou é daqueles que nem da multidão é? Faça de tudo para você estar hoje o mais perto possível do círculo íntimo do Filho de Deus. Aí o verso 14 continua a história. Porque quando eles chegaram onde estava a multidão, depois que eles desceram o monte, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Meu filho tem ataques e está sofrendo muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha bem, Jesus sai de uma situação completamente espiritual, desce o monte, falando de coisas espirituais com os apóstolos. Quando ele chega lá embaixo, já tem um problema. Um pai já vem gritando, desesperado, dizendo, Jesus, o meu filho está mal. O meu filho, o demônio joga ele no fogo, joga ele na água. Sabe o que significa isso, gente? Essa geração de hoje, que vive uma bipolaridade espiritual. Uma hora está quente na fé, outra hora está frio na fé. Uma hora quer igreja, outra hora quer balada. Uma hora quer beijar a boca dos outros, outra hora quer santa ceia. É isso. Era um menino, um filho, que o diabo mantinha ele na eterna oscilação. Quem sabe você está me assistindo aqui e você oscila demais. Sua fé é desse jeito. E o pior, Jesus levou o pai levou esse menino para os discípulos e eles não tinham conseguido expulsar o demônio. Quantos discípulos ficaram lá embaixo? Se Jesus levou 3 lá em cima, ficaram 9. Gente, 9 apóstolos não conseguiram expulsar um capeta. Por isso que Jesus ficou nervoso no verso 17, ó. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês?
Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus falou isso aqui para os apóstolos. Apóstolos, até quando eu vou ter que aguentar vocês, cara? Vocês estão caminhando comigo, vocês não têm poder para nada. Gente, sabe que lição que nós tiramos? Discípulos de Jesus têm que ter poder. Discípulos de Jesus têm que expulsar demônio. Discípulo de Jesus tem que fazer as coisas na autoridade do nome de Jesus. Jesus pediu, traz o menino, verso 18. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Jesus repreendeu o demônio e a cura veio. Verso 19, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Tá vendo? A palavra que Jesus deu tocou neles. Eles ficaram assim, poxa, mas por que, cara? Por que a gente, 9 apóstolos gritando em cima da cabeça do menino, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Verso 20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então Jesus dá 2 respostas. Por que eles não expulsaram os demônios? Primeiro, porque a fé deles era muito pequena. E aí Jesus fala que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, eu já falei aqui, vou repetir, um grão de mostarda é como se fosse um piolho. É a menor semente do mundo. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos mandar uma montanha ir para o meio do mar. Então, o primeiro motivo que os apóstolos não expulsaram o demônio, não tinham fé. Segundo motivo, Jesus fala, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Aí Jesus coloca para a gente que tem demônios, que eles só podem ser enfrentados quando jejuamos e quando oramos. Os discípulos certamente não viviam jejuando, né? E eles só foram praticar a arte mesmo da oração depois que Jesus já tinha partido, já tinha sido assunto aos céus. Então eles não tinham condições de expulsar demônio. Minha pergunta para você, você tem jejuado? Você tem fé? É isso que precisamos para expulsar os demônios. Verso 22, reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Gente, por que Jesus contou o que ia acontecer com eles e os discípulos ficaram tristes? Mais uma vez eu lembro a vocês que os discípulos tinham uma ideia de que Cristo seria um conquistador político, um Messias que viria para destruir Roma e retomar o poder para Israel. Quando Jesus diz, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser maltratado e vou morrer, eles não entendiam. E aí a Bíblia diz que eles ficavam cheios de tristeza. Posso dizer uma coisa? Às vezes é a mesma coisa que acontece na minha vida e na sua. Lutas vêm, dificuldades vêm, mas logo depois da luta, da dificuldade, tem uma grande bênção vindo. Eu e você precisamos entender que por trás das grandes lutas, Deus tem reservado grandes bênçãos. Qual era a bênção que ele teve no final? A ressurreição. A mesma coisa acontece comigo, com você. Não precisamos encher nosso coração de tristeza, porque nós sabemos que Deus tem vitória para o seu povo. Agora olha o verso 24. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, Cafarnaum é o que, gente? É a cidade onde Jesus mora durante o seu ministério. Os 3 anos da vida adulta de Jesus é em Cafarnaum. Quando eles chegaram em Cafarnaum, os coletores de impostos das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Então vamos lá, antes de eu continuar lendo a história. Haviam aqueles que coletavam o dízimo. O dízimo era o imposto do templo. O imposto que era dado para a manutenção do templo. Lembrando a você
que na época de Jesus o templo ainda estava de pé. O templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Então, durante os dias de Jesus, o templo ainda existia, e esse pessoal que perguntou para Pedro, o teu mestre, é a mesma coisa de alguém chegar para mim e falar assim, ô Lucinho, o seu pastor dá o dízimo? E eu dizer, sim, meu pastor dá o dízimo. Mas, quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro que falou. E Jesus perguntou assim, Simão, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Então, Jesus já sabia o que tinha acontecido com Pedro e Jesus já introduziu o assunto. Aí no verso 26 diz assim, dos outros. Pedro respondeu para Jesus, eles cobram os impostos e os tributos dos outros. Respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Aí Jesus entra com o sobrenatural. Jesus não só referenda e assina embaixo do imposto do templo, que no caso é o dízimo, como Jesus cria uma maneira sobrenatural para Pedro ir lá pagar o imposto dele e de Jesus. Que é como? Pedro vai lá no mar, joga o anzol, o primeiro peixe que você pescar, dentro da boca dele vai ter uma moeda para pagar o meu imposto, o meu dízimo e o seu. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem para nós uma abundância financeira sobrenatural. Se eu e você preocupássemos em aumentar o nosso dízimo, nós estaríamos fazendo uma oração muito mais sábia do que pedir simplesmente para aumentar nosso salário. Muitas pessoas falam, Senhor, aumenta o meu salário. Não, o salário é ok, é uma consequência, mas você tem que pedir para Deus para aumentar o seu dízimo, porque se o seu dízimo subir, automaticamente o seu salário sobe. Se você começar a sonhar em contribuir com a obra de Deus, com a casa de Deus, você verá Deus dar para você muito mais do que você jamais imaginou. Eu e você podemos viver milagres financeiros. E Pedro foi, achou a moeda na boca do peixe, pegou a moeda, foi lá e pagou o imposto, o dízimo do templo. Quem sabe você está aqui me ouvindo e você não concorda com o dízimo. Gente, o dízimo não torna nenhum crente super crente, não. É coisa de cristão básico. Quem sabe você está aqui e está vivendo lutas financeiras. Creia no Deus que põe a provisão na boca do peixe. Creia nesse Deus que dá para a gente de maneiras que a gente nem imagina. Eu tenho vivido muitos milagres nessa área. Principalmente porque eu não tenho renda fixa de nenhum lugar do mundo. Eu não tenho salário de nenhum lugar. Nem de TV, nem de nada. Eu vivo completamente pela fé e ainda tenho funcionários que trabalham comigo. Eu tenho vivido esses milagres porque eu creio no Jesus que pode pôr o dinheiro na boca do peixe. Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo e eu quero pedir para o Senhor dar para eles milagre nas finanças. Quem sabe, Deus, tem tantos aqui me assistindo que estão em dívida com o seu dízimo. Não somente com o dízimo, mas quem sabe estão em dívidas com os impostos da nação. Quem sabe estão em dívidas com a sua vida pessoal, cartão de crédito, débito. Quem sabe estão devendo tanto. Pai, faz um milagre, mostra o teu poder, manifesta a tua glória na vida deles, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, assim como o Senhor não somente concordou, mas pagou o dízimo. Eu peço ao Senhor que o Senhor faça na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu abençoo cada um deles, Pai, com provisão financeira, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio nessa provisão para a sua vida. Eu creio nessa provisão para a sua vida. Tomara que você esteja sendo abençoado pelas nossas aulas. Eu tenho sido muito edificado. Eu estou aprendendo muito mais do que vocês, porque ao preparar as aulas, eu cresço muito, né? E eu quero lembrar vocês
que toda segunda, terça e quarta nós temos aula, sendo que às quartas-feiras as aulas são só para membros exclusivos do canal. Para você se tornar membro do meu canal, você tem que clicar no botão no meu YouTube, lá, tornar-se membro do canal, e aí você vai pagar uma taxa simbólica de R$ 14,90 por mês, para você ter acesso a todo o nosso conteúdo. Faça isso hoje ainda. Tem também alguns livros na loja do Lucinho, olha, Anatomia de um Luto, um livro fantástico que C.S. Lewis escreveu para quem perdeu alguém. Olha esse outro livro, Desintoxicando a Alma, como desintoxicar pensamentos, palavras e relacionamentos. Mulher cristã e bem-sucedida, como ser uma mulher cristã e bem-sucedida. Olha esse livro aqui, Cuidando da Alma das Crianças, maravilhoso livro para quem é pai ou quem será. Loucos por Jesus de Joelhos, um livro para você que quer ser fera na oração. Eu escrevi esse livro. Como Flechas, é um livro para os pais, para treinar os filhos para serem guerreiros nas mãos do Senhor. Tem esse livro para as crianças, Louquinhos por Jesus. São 31 histórias de crianças que marcaram o mundo com a sua fé. Tem esse outro livro, O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá. E por último tem esse best-seller, As 5 Linguagens do Amor, um livro para você entender as linguagens do amor seu e do seu mozão, né? Então esses livros todos aqui estão na loja do Lucinho.com.br. Lá também tem camisetas, tem pulseirinhas, tem bíblias muito lindas. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Se você também sonha em ir para Israel, vem com a gente. Temos 2 caravanas em 2023, uma em março para Egito e Israel e outra em setembro para Grécia, o cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br e vem com a gente fazer parte da viagem mais incrível da sua vida. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.